Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja bem-vindo ao podcast do Vitor, o melhor podcast de estudos, leitura e produtividade. Hoje vamos falar sobre criatividade, como você pode ser mais criativo, como você pode aumentar a sua criatividade em pouco tempo. E, para me basear nisso, eu vou usar talvez o cara que melhor fale de criatividade atualmente, que é o Austin Kleon. O Austin Kleon, ele é o criador do famoso livro Roube como um Artista, né? Ele também lançou outros livros, como Mostre Seu Trabalho e O Seguir em Frente. Mas assim, desses três, o meu favorito é o Roube como Artista. Foi o primeiro no formato que ele fez, assim, de 10 lições pequenininhas, né? Esses três livros, eles são uma trilogia. São, digamos assim, 10 lições pequenininhas, parecem até 10 posts de blog mesmo. E é legal porque é uma leitura rápida, você faz ali, sei lá, em uma horinha, sentado com calma, você pode ler, mas é bom digerir, né, o livro devagarinho, você vai lendo. Então o que eu vou fazer? Tem uma dica muito boa sobre inspiração e criatividade, no capítulo 3 do livro Roube como Artista. O título desse capítulo, né, é Escreva o livro que você quer ler. Se você tem interesse em saber mais sobre o livro, eu vou deixar um link na descrição para você poder conferir, né, uma resenha do livro. Eu fiz uma resenha completa para você. Espero que você goste. Eu sei que você vai gostar porque realmente é um livraço mesmo, assim, sabe? E é bem curtinho, você consegue ler rapidinho. Eu recomendo. Então vamos fazer a leitura comentada. Como sempre, quando eu faço leitura comentada aqui, eu leio um parágrafo e comento em cima dele, tá? Para não ficar também eu cortando toda hora. Então vamos lá. Capítulo 3, escreva o livro que você quer ler. Assim, um aviso importante. Ele vai falar aqui sobre livros, né? Sobre escrita, mas serve para tudo. Pode ser a música que você quer escrever, um artigo que você quer escrever, sei lá, um curta-metragem que você quer dirigir, alguma coisa assim. Tá bom? Então vamos lá. Aí aqui o capítulo começa com uma frase: escreva sobre o que você conhece. Aí o conhece está riscado, e aí do lado está gosta. E aí fica: escreva sobre o que você gosta. Vamos começar aqui a narração. O filme Parque dos Dinossauros foi lançado quando eu tinha 10 anos. Adorei. Assim que saí do cinema, fiquei louco por uma continuação. Então, no dia seguinte, sentei e redigi uma continuação no meu velho PC. Na minha versão, o filho do guarda florestal que é comido por velociraptors volta à ilha com a neta do cara que construiu o parque. Um deles quer destruir o que restou do parque, o outro quer salvar. Claro, eles se apaixonam e se metem em aventuras, olha só. Na época eu não sabia, mas eu estava escrevendo o que hoje se chama fanfiction. Histórias ficcionais baseadas em personagens que já existem. Aqui, pessoal, vale notar, né, acho que hoje em dia fanfiction é muito famoso, né? O pessoal gosta de ler fic, né, ler histórias aí sobre as histórias que já existem, né? Então, uma coisa que eu até recomendo, se você quer ser criativo, né, quer exercer a sua criatividade, é você tentar fazer continuações ou prequelas, né, contar uma história anterior ou spin-offs das histórias que vocês conhecem, né? Livros e filmes e etc, séries, né, continuações, pode escrever uma continuação. E também tem um livro que eu estou lendo, que eu vou resenhar quando eu acabar aqui no canal, mas por enquanto eu ainda estou lendo ele, é um livro assim que eu quero digerir mesmo, que é o Jornada do Escritor, que eu recomendo também, tá? Então aí, né, se você até for comprar, clica lá no link do meu artigo, que vai ter um link de afiliado, que eu vou ganhar uma comissãozinha aí com esse livro, que você for comprar, tá bom? Tá, beleza, então eu vou continuar aqui a leitura. Aos 10 anos, salvei a história na memória do computador. Alguns anos depois, O Mundo Perdido finalmente foi lançado. E era péssimo. A continuação real sempre nos decepciona, se comparada à continuação que criamos em nossas mentes. A pergunta que todo escritor iniciante se faz em algum momento é: o que devo escrever? E a resposta padrão é: escreva sobre o que você conhece. Esse conselho sempre leva a histórias terríveis em que nada incrível acontece. E aqui, pessoal, vale duas ressalvas, né? Primeiro que a gente acha que conhece as coisas, né? Mas a gente não conhece. Se a gente for parar para pensar, a maioria das coisas que a gente fala que conhece, a gente é mais um palpiteiro do que outra coisa, né?
política, sei lá, economia. Muitas coisas a gente é muito mais palpiteiro do que de fato um conhecedor, né? E aqui eu acho que também vem aquela coisa de que assim, você trabalha com aquele negócio, então aquele negócio ele perde um pouco a magia, né? Vamos supor, você trabalha com economia, vou escrever sobre economia, mas aquilo tem uma obrigação profissional, perde um pouco a graça. Então, de repente, com um hobby, você começa, né, a ter algum gosto mais interessante para continuar. Aí aqui tem uma citação do Brian Eno, que é o criador da música ambiente, tem álbuns excelentes de música ambiente para você botar enquanto estiver estudando, fazendo suas coisas. Ele disse aqui: meu interesse em fazer música é criar algo que não existe e que eu gostaria de ouvir. Eu queria ouvir música que ainda não estava por aí, juntando coisas que sugeriam uma coisa nova que ainda não existia. Então, é bem isso, porque, cara, qual foi o motivador, né, de eu fazer esse podcast? É porque não tinha podcasts desse tipo ainda, né? No começo do meu podcast era mais de entrevista, nesse formato geral que todo mundo faz. Mas com o tempo eu fui pegando um conteúdo ali mais... muito mais voltado para estudos mais profundos, em que eu realmente dominava, né, o conteúdo, fazia sozinho. Eventualmente eu ainda chamo pessoas, praticamente hoje em dia eu só chamo o João e o Quinha, mas outras pessoas também poderiam participar, né, se fosse o caso. Então, cria aquilo que você gostaria de consumir, né? A sua música, o seu filme. O filme é mais difícil porque é muito custoso, né? Mas o livro, que seja, né? Hoje em dia eu escrevo histórias que eu sei que talvez ninguém escreva muito desse jeito, porque justamente eu gosto, né? Então, continuando. Fazemos arte porque gostamos de arte. Somos atraídos por certos tipos de trabalhos porque as pessoas que fazem esses trabalhos nos inspiram. Toda ficção é, na verdade, fanfiction, ou seja, toda ficção é proveniente de uma pessoa que viu um negócio, gostou, quis fazer alguma coisa ali parecida, ou quis pegar aquilo e misturar com outras coisas e fazer o que era dele, né? O melhor conselho que tem para dar não é de que você escreva sobre o que você conhece, é que escreva o que gosta. Escreva o tipo de história de que você mais gosta, escreva a história que você quer ler. O mesmo princípio se aplica à sua vida e carreira. Sempre que estiver perdido sobre o que fazer em seguida, pergunte-se: o que faria disso uma história melhor? Então, eu lembro que eu sempre li mangás, né? Gosto muito de mangás, e eu sempre pensava, cara, isso aqui podia ser melhor explorado, isso aqui podia ser mais bem trabalhado, e agora eu estou criando minhas histórias. E também pode ser, cara, no ramo profissional, às vezes, sei lá, vou pensar uma coisa bem burocrática, assim, você é um contador. E aí, de repente, você vê que muitos influenciadores, assim, provavelmente não tem um controle ali da sua contabilidade. Então você cria um escritório de contabilidade para influenciadores digitais. Então, cara, olha só que legal. Você vai pegar um ramo muito técnico, né, considerado ali meio que não muito inovador, e você vai inovar dentro daquilo. Então, sempre dá, né, no nosso trabalho, nas nossas coisas, para inovar de alguma forma. Bradford Cox, membro da banda Deer Hunter, conta que quando era criança não havia internet, e por isso precisava esperar até o dia do lançamento oficial do novo álbum de sua banda favorita. Ele tinha uma brincadeira, sentava e gravava uma versão pirata de como gostaria que soasse o álbum novo. Depois, quando o álbum era lançado, comparava as músicas que havia composto com aquelas do álbum verdadeiro. E veja só, muitas dessas músicas acabaram se tornando canções de sua banda. E assim, pessoal, esse negócio, né, que o Austin Kleon fala é muito verdadeiro, né? O título desse livro dele, né, é Roube como um Artista. Ou seja, você pega alguma coisa de alguém que você gosta, você pega outras influências suas e você cria algo seu. Então, sei lá, se você é um músico e você gosta de uma banda de heavy metal, uma banda de rock progressivo, uma banda de indie rock, né, que são tipos aí de rock, você mistura e faz algo só seu, né? Se você é um escritor e você gosta, sei lá, de Nelson Rodrigues, das crônicas dele, e se você gosta de Dostoiévski, da profundidade que ele fala sobre a alma humana, e se você gosta, sei lá, de Agatha Christie e da forma ali como ela faz os mistérios se desenrolarem, você pode criar alguma coisa nesse sentido também. Então é muito legal você
não ter medo de copiar, não ter medo de se inspirar. Pelo contrário, né, você pode usar isso e com certeza vai ser uma coisa muito boa que você pode fazer. Então, não tenha medo de pegar a inspiração e dizer, né, a inspiração. Olha, isso aqui veio da banda tal, isso aqui veio do fulano de tal que fez, que eu vi fazendo na internet. Por exemplo, eu estou num formato agora no YouTube em que eu estou botando gameplay de algum jogo assim antigo para rolar enquanto eu estou falando no meu podcast. Porque o YouTube entende que é um vídeo, né, tem um certo engajamento, só que ao mesmo tempo você tem ali o áudio, né, do podcast. E isso eu me baseei em vários youtubers que fazem isso, né? O Critical fazia isso. Ele é o Penguin Zero, né? Que agora ele mostra mais o rosto e tal. O Goulart aqui no Brasil faz isso, né? Mas ele tem um trabalho de edição ali mais profundo, coisa que eu não tenho. Mas eu vi que tem canais que fazem isso e eu faço isso também e eu digo a minha inspiração, né? Na verdade o Goulart eu vi depois só fazendo, mas a minha inspiração mesmo foi o Critical, né? O Penguin Zero. Então, não tenha medo de copiar e diga, né? Cara, eu admiro essa pessoa, por isso que eu fiz parecido. E assim não vai ter o risco de ser uma cópia, de você ser um charlatão, né? Então, assim como esse cara aqui da banda Deer Hunter fez, você pode fazer. E você pode ter ali uma originalidade, né? Porque nada é 100% original. Então, de alguma forma, você vai ter que copiar coisas que já existem, né? Eu sempre falo isso, né? Tipo, cara, até o cara que você achar mais original, você não vai ver que ele não é original. Tipo Homero, né? Uma das grandes epopeias, das primeiras aí que teve. Ele se baseou na mitologia grega, né? E a mitologia grega, as mitologias de forma geral, pelo que dizem, né? Tem aquela coisa do inconsciente coletivo lá do Jung, que diz que certas coisas estão na consciência coletiva das pessoas, mas ao mesmo tempo, provavelmente eles se basearam em histórias de pessoas que tiveram grandes feitos. Então, é sempre um ciclo, né? De reimaginação das coisas, de pegar coisas e dar uma roupagem nova. Então, não acho que você, por não ter uma ideia só sua, você tá sendo pior do que o cara que supostamente tem uma ideia dele. Cara, tem ideias boas, não precisam ser originais, né? E quando não forem opa, até me embolei aqui. Quando não forem originais, aí você vai lá e fala, olha, isso aqui foi inspirado num fulano de tal, que aí não tem problema, né? Aí vamos lá. Quando amamos uma obra, ficamos desesperados por mais. Suspiramos por continuações. Por que não direcionar esse desejo para algo produtivo? E aqui é que tá, né? Muitas vezes a gente tem hobbies, tem práticas passivas, né? Que são muito boas, né? Ver um filme, pô, bem legal ver um filme. É legal ver um anime, é legal ver uma série, é legal ler um livro. Coisas passivas, você recebe uma coisa pronta. Mas os hobbies ativos também são muito legais. Criar uma história, fazer jardinagem, fazer crochê, criar um objeto, né? Fazer marcenaria, sei lá, cara, fazer alguma coisa. Não precisa ser uma coisa literária, uma coisa artística, pode ser uma coisa manual, sabe? Ah, beleza, eu vou cozinhar aqui. Cozinhar também é uma arte, né? De certa forma, tem toda... Não é só o gosto, né? Tem a apresentação do prato e tal, mas você entendeu, né? Não precisa ser uma coisa, oh meu Deus, pode ser uma criação, né? Fazer uma comida, uma coisa assim. Ou então você gosta de uma história, você quer continuar, beleza. Você faz uma história baseada ali na original e você faz ali o que você pode fazer, né? De acordo ali com o que você tem de ideia. E tipo, beleza, eu não sei tocar um instrumento, mas eu vou criar uma história. Eu não sei dirigir um filme, mas eu vou, sei lá, fazer um texto, gravar um podcast, né? E é isso que eu faço. Eu não tenho tempo e habilidade para editar um vídeo e fazer um canal no YouTube bonitinho. Mas, cara, eu sei que eu posso fazer um podcast. Eu sei que, pô, eu tô com esse equipamento aqui de áudio legal, o Boya, microfone super barato e que dá um sonzinho bom, né? Quer dizer, hoje em dia acho que não tá mais tão barato, porque tudo ficou caro, né? Mas enfim. Então, pensa naquilo que você pode fazer com os seus meios e faça, né? E eu não sei se eu falei pra vocês, mas quando eu comecei o podcast, eu já tinha um trabalho no Instagram, que hoje em dia eu até meio que abandonei, né?
E esse trabalho no Instagram, ele tem uma coisa curiosa, né? Porque eu fiz uma enquete. Pessoal, estou pensando em fazer uma outra coisa, um podcast ou um canal de questões respondidas, tipo questões de química, física, né? Biologia, matemática, questões de exatas. E aí até mais pessoas votaram num canal de questões, mas eu pensei, cara, eu repensei, né, depois da enquete, cara, mas vai ser muito difícil, eu vou ter que ter uma câmera, eu vou ter que, de repente, ter uma mesa digitalizadora, eu vou ter que ter livros com as questões. E, pô, já tem várias empresas fazendo isso, já tem estratégia fazendo isso. Pô, então eu vou fazer um podcast, que é uma coisa mais autoral, né? Tem um diferencial que sou eu, né? E aí eu comecei o podcast, e eu não teria esse podcast se eu não tivesse optado pela forma mais fácil de resolver um problema, de criar alguma coisa no YouTube, né? Na verdade eu criei no YouTube, mas depois eu lancei para podcast. Então, entenda isso, né? Entenda esse impacto que isso pode ter, né? Você usar os meios que você tem. Aí ele continua aqui. Pense na sua obra favorita e em seus heróis. O que foi que eles esqueceram de fazer? O que poderia ter sido feito? Se ainda estivessem vivos, o que estariam fazendo hoje? Se todos seus criadores favoritos se reunissem e colaborassem, o que eles fariam com você na liderança da equipe? Então, projetos ousados, né? Os quadrinhos, eu não sou fã de quadrinhos, tá? Eu acho que é uma mídia com muitas limitações e quer dizer, a mídia não tem limitações, porque você pode ter história em quadrinhos de tudo. Mas a maioria das histórias de quadrinhos é super-herói e agora tá uma coisa ali muito ideológica, né? Não vou nem entrar muito nisso. E, cara, é uma mídia que hoje em dia é muito presa, mas eu li... Teve uma época que eu li uns quadrinhos ali dos anos 80, e aí os quadrinhos, tipo, o direito autoral do super-herói é da empresa, né? Não é do criador. Então, às vezes, entrava um autor, ele fazia uma coisa incrível, e depois entrava outro autor e continuava uma história incrível, e depois entrava outro. Às vezes não fazia alguma coisa tão bem, mas de qualquer forma tinha ali uma coisa interessante. Então, cara, é isso, né? Você tentar fazer algo diferente, né? E aí é legal, porque eu lembro que na história do Marvelman, que é acho que foi a história em quadrinhos mais legal que eu cheguei a ler, teve toda uma história de conflito e tal, e depois teve vários capítulos para mostrar o mundo como ele foi depois, né, do conflito. Então teve um epílogo bem grande, cara, aquilo foi incrível. Então é bem legal ver isso, né? Bem legal você vê o que uma pessoa nova pode fazer numa franquia que já está estabelecida, né? Nos quadrinhos, e isso tem uma coisa boa. Hoje em dia nos mangás até tem um pouco isso, né? Por exemplo, o Boruto, né? É um outro cara que escreve. Tem uma consultoria, digamos assim, do autor, mas é o outro cara que escreve. Então, bem legal, interessante que exista isso, né? E pense como você pode fazer isso. Beleza, talvez você não vá ser conhecido, mas, sei lá, crie uma outra história com outros nomes, né? Sem problema nenhum. Aí, último capítulo aqui. Vá fazer isso. O manifesto é esse. Desenhe a arte que você quer ver. Comece o negócio que você quer gerir. Toque a música que você quer ouvir. Escreva os livros que você quer ler. Crie os produtos que você quer usar. Faça o trabalho que você quer ver pronto. Cara, quantas vezes eu, nesse meu mundo profissional, né, de copywriter, de redator, eu não vi uma empresa fazendo algumas coisas e cara, se eu tivesse nessa empresa, eu ia entrar com essa linha de conteúdo, eu ia entrar com uma nova rede social, eu ia entrar com um novo projeto. Mas, cara, por que eu não faço isso, né? Por isso até que eu criei o blog, que eu acho que tem muita coisa no blog que pode ser bem explorado, tá bom? Por isso que Por isso que eu acho importante, né? Que você coloque em prática as suas coisas. E aí, quem sabe, cara, você tem esse hobby, você tem essas coisas e, de alguma forma, isso se torna o seu trabalho. Eu acho que nem sempre isso é bom, tá? Mas, por exemplo, eu gosto de estudar, eu gosto de filosofia, né? De literatura e, pô, eu uso isso como trabalho na casa do estudo, aqui no podcast, mas eu continuo gostando, né? Isso não atrapalha as minhas leituras dos meus estudos, mas eu trabalho com outra coisa, né? O que me dá dinheiro, né? Na verdade, esses meus projetos, eles não me dão dinheiro. Então pensa, né? Como é que você pode fazer de alguma forma que fique interessante para você
e você consiga, né, ter um projeto, consiga ter alguma coisa ali criativa para você, tá bom? Não se esqueça, tem uma resenha do Hobby como Artista aqui no link da descrição. Se você comprar qualquer coisa pelos links lá, você vai me ajudar muito, para pelo menos eu ganhar uma graninha aí com esse podcast. Veja ali o meu blog, leia, porque eu vou botar alguns anúncios, né? De repente pode ser bom para você. E espero que você esteja aqui na semana que vem e a gente vai se falando, tá bom? Muito obrigado pelo episódio de hoje. Vou ver se eu faço alguns episódios aí futuramente com o João e o Quinha novamente. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu!